e amigas, não tenham medo da chuva. Esta chuva não molha. Vamos começar verdadeiramente. Mais um dia, uma vez por ano, que é muito e tão pouco. Afinal, estamos aqui reunidos para confraternizar no nosso encontro dos povos da Serra da Lousã. Já vamos na 27ª edição. Nesta hora é justo recordar companheiros e companheiras com quem tive o privilégio de congeminar, concretizar e dar continuidade com muitos amigos que se foram chegando e chegando e chegando à medida que outros foram partindo, literalmente ou simbolicamente, que nunca partem do seio de nós. Procuramos dar continuidade, e eu a dizer, desde 1997, a uma ideia tão simples, tão bonita, que elege a fraternidade intermunicipal ou multimunicipal, se quisermos, dos povos que habitam a Serra da Lousã e os concelhos a ela ligados. Eu queria só, muito brevemente, começar a dar os parabéns a todos aqueles que tiveram e que estão envolvidos nesta organização destes encontros. É o 27º, portanto, muito trabalho já feito até aqui, muito haverá com toda a certeza a fazer e, portanto, dar boa nota dessa resiliência em manter este encontro vivo e com estas dinâmicas. E nestas dinâmicas não posso deixar um cumprimento especial a toda a família da Tijoquina da Catraia. A melhor forma que nós temos de preservar a nossa identidade é conhecer o nosso passado, homenageá-lo e trabalhar para que no futuro não nos esqueçamos daquilo que os nossos antepassados trabalharam para que tivéssemos hoje em dia uma sociedade com todas aquelas características que o Casimiro aqui referiu e muito bem. De facto temos uma crise de valores, temos uma crise social latente em tudo o que é tudo aquilo que anda à nossa volta e isso de facto é o grande desafio da nossa sociedade. Então podem encerrar só a favor. O Leonardo Simões, um luso-brasileiro, trisneto da Tijoquina. Está cá mais a Mariana Simões. Bom, é importante dizer que tem muitos descendentes da Tijoquina no Brasil. Não sou só nem eu nem minha irmã, tem muitos, porque meus avós são nascidos na Lousã e foram para o Brasil nos anos 40, no navio Serpa Pinto e também no navio inglês Highlander Cliffman, que era um navio que fazia muito essa rota entre a Europa e o Brasil. E por lá, bom, temos outros primos, tios, todos descendentes da Tijoquina da Catraia. E foi esse um dos motivos de termos voltado, não é? Porque revirando ali alguns baús da família, vimos muitas fotos da Tijoquina e nos despertou o interesse em saber quem que era aquela pessoa.
E foi aí que, buscando informações, enviamos um e-mail para o Trevin, e o Trevin nos colocou em contato com o Casimiro, que pôde nos dar mais informações sobre quem tinha sido ela e dos feitos que ela fez aqui para a região. E tendo isso, e isso foi um dos grandes fatores a gente ter voltado para cá tão rapidamente, ainda mais aqui para Lausanne. E viemos com a família inteira, minha mãe, minha falecida mãe, minha tia, também bisneta da tia Joaquina, meu pai, enfim, viemos todos. E escrevi aqui um poema, não sou poeta, mas até por influência do festival literário, na qual participo aqui todo ano nessa região, fiz aqui um poema que diz assim: nos cantos da Lausanne, um nome referenciado, Tia Joaquina da Catraia, um legado consagrado, mulher notável, de tempo ido, sua história e encanto se espalham pelo ouvido. Nas trilhas da aldeia, ela caminhava com graça, uma figura distinta, de alma audaz, sem ervas mágicas ou feitiços em seu poder. Tia Joaquina cativava, era fácil perceber. Com olhos serenos e sorriso afetuoso, ela tocava corações com gosto e gesto generoso. Sem artes obscuras ou adivinhação, seu legado era outro, puro e sem ilusão. Tia Joaquina era uma voz dos necessitados, acolhendo com carinho os desamparados. Com palavras sábias e conselhos sinceros, ela espalhava amor por todos os terreiros. Seu espírito solidário inspirava a comunidade. Uma mulher dedicada à humana bondade. Sem poderes sobrenaturais, segredos ocultos, Tia Joaquina era um exemplo de valores enxutos. E assim, sua história permanece viva nos corações da Lausanne, em cada esquina. Tia Joaquina da Catraia, um nome lembrado por sua compaixão e pelo bem praticado. E é isso. Hoje prestamos tributo a Joaquina Maria Antunes, mais conhecida pelo povo desta região por Tia Joaquina, desculpem, a patanisca é lixada, mais conhecida por Tia Joaquina da Catraia. Morreu em 1940. E a Tia Joaquina da Catraia, isto não é consensual, terá morrido com 96 anos. Não é certo que naquela altura, em meados do século, ou antes de 1850, vocês sabem como é que era. Para já não havia registro civil, era a igreja, eram as paróquias que tratavam disso através do batizado. O registro civil é uma conquista da Primeira República, é uma conquista justa, republicana. E muitas vezes estas pessoas nem eram registadas, não sabiam ler. E atenção, é uma coisa que eu vou dizer mais adiante, estas pessoas muitas vezes quase não ganhavam o pão nosso de cada dia. Portanto, eram pau, pé, ri, mas não venham com invenções panfletárias ou propagandistas. A Tia Joaquina nunca foi guardiã de nenhum abrigo turístico. O turismo é uma coisa, chamemos-lhe, muito mais tardia e que, de facto, da qual estas pessoas nem sequer conheciam. A Tia Joaquina, o que foi, tinha uma pequena taberna, que era também, porventura, uma cavalariça, que era também um curral para os rebanhos, que era também um palheiro.
era uma pessoa muito querida das populações e salvou gente da morte. E é isso que a leva, ou que a eleva à lenda. É isso que a eleva à lenda. Portanto, teria cerca de 96 anos quando morreu, se considerarmos como certo que nasceu por volta de 1844. De facto, morreu em 1940, alguns em fevereiro, alguns não, o dia é certo, mas agora não tenho aqui o dia. E terá nascido por volta de 1844, é curioso, numa fase de grandes distúrbios, conflitos político-militares em Portugal. Numa fase em que Costa Cabral estava a chegar ao governo, portanto, porventura como um homem progressista, mas que depois vem a ser odiado por grande parte do povo português. Ainda hoje temos isso. Temos muitos Cabrais, uns que fogem para a Espanha, outros para aqui e para acolá. O Cabral fugiu para a Espanha com uma caixa de sardinha, com a pressa que levava, nem disse adeus à rainha. É verdade ou não é, João? Este é do Zeca, mas o Zeca é que puxou para o nosso lado. E nessa fase havia muitas revoltas, à esquerda, à direita. As coisas eram um pouco diferentes, mas eram muito iguais a hoje. Hoje mata-se sem pólvora, sem balas. E, portanto, a Tijoaquina nasce cerca de 2 anos antes da revolta da Maria da Fonte. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os Cabrais, para matar os Cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. Portanto, há a Maria da Fonte, há a Patoleia, em 1946, e por aí fora. Ainda não estabilizamos. Isto já vai ter que andar muito. Por ser lenda, pelo bem que praticou sem olhar a quem, tornou-se como que uma figura imortal. Graças aos poucos letrados que escreviam nos jornais da época, como o republicano Almanova, da Lausanne, que divulgaram os seus atos de benemerência e de coragem e as histórias heroicas de apoio aos viajantes que cruzavam a serra e que recorriam à sua ajuda em dias de temporal e neve. Sobretudo antes da inauguração da Estrada Nova em 1929. Nós temos aqui familiares da Tijoaquina, quem diria, quase 200 anos depois dela ter nascido, temos aqui familiares. Temos aqui a Piedade, o filho Fábio, o neto da Piedade. A melhor homenagem, porém, que podemos e devemos fazer a esta mulher é falar verdade. Tanto quanto possível sobre o que foi e representa. A Tijoaquina nunca foi guardiã, cito, do primeiro abrigo turístico da Serra da Lausanne. Como está na placa. Como está lá numa placa. É triste que a ignorância faça caminho e realmente que traia a simplicidade, a autenticidade das pessoas em nome de valores com os quais elas nunca se identificaram. Antes, pelo contrário. Estavam em campos opostos daquilo que seria uma sociedade desigual e que nós queremos que seja mais igual, não é? Esta mentira tem de ser denunciada. Em Portugal, ao tempo, abrigo turístico era coisa de gente finória, de Lisboa ou do Porto. Sim, cachaçudos que chegaram a equacionar, é verdade, republicanos, ex-monárquicos, fascistas, é verdade, já no Estado Novo, chegaram a equacionar, converter a sua humilde casa numa espécie de pousada para acolher turistas. Isto é verdade, mas nunca aconteceu. Em troca davam-lhe algo que vocês já vão ver. A serrana sonhava, ao menos com uma tensa, como ela dizia, que lhe suavizasse as agruras da velhice. Num momento em que a estrada antiga
foi, no fim de contas, vencida pela Estrada Nova a partir de 1929 e as pessoas que a procuravam passaram a correr na Estrada Nova, pois era uma estrada de macadame, não era uma estrada alcatroada nessa fase. Passaram a correr, ainda hoje isso acontece com as autoestradas, e a senhora perdeu o seu pequeno negócio, se é que podemos chamar negócio. Tinha realmente uns pipos, tinha um palheiro onde as pessoas dormiam, vendia vinho, claro que não, se ela o pagava, não o produzia aqui, tinha que o vender, não é? Fazia um café. Conta-se. Exatamente, cafeteira. Quando, a partir de 29, perdeu muito daquilo que era uma certa realidade. Portanto, o progresso trouxe esta regressão para a sua bolsa e para o seu, não digo bem-estar, mas para o seu mundo. Deixou de ter rendimentos, deixou de ter, porventura, algo que lhe davam em géneros ou dinheiro, e a saúde também já não ajudava, a família era grande, os netos eram muitos, já vinham a caminho os bisnetos. Conta-se que passou fome no fim da vida. Mas há outros que poderão, aqui presentes, que poderão testemunhar depois, porventura num momento de maior descontração até, ou então neste momento, ocorreram mesmo movimentações para lhe atribuir um cargo, sim, a que chamaram pomposamente de guardiã, e uma compensação monetária se aquele projeto viesse a ser realidade. Nunca foi. Nem uma coisa, nem a outra, e isso tem de ser esclarecido. Temos todos, isto é uma citação, não sou eu a dizer, temos todos, lousanenses e castanheirenses, uma dívida de gratidão a saldar para com a boa velhinha, que isolada na solidão da catraia, passou a vida a socorrer os outros, a espalhar perdulariamente a sua solicitude, o seu amparo, o seu espírito de bem-fazer. Lia-se no Alma Nova, como se escrevia bem no Alma Nova. Que saudades do que eu não vivi. Publicado a 27 de agosto de 1929, portanto 2 dias antes da inauguração da Estrada da Serra. O Alma Nova era um jornal da Lausanne, de matriz republicana. Homenageamos hoje uma mulher do povo que morreu pobre. O jornal Alma Nova definiu-a como, aspas, a fada benfazeja do descampado, a generosa estalajadeira dos caminheiros, o espírito hospitaleiro das altitudes. Ela foi rica, quem diria, foi rica no papel humanitário que assumiu ao longo da sua vida. Falta sensibilizar os atuais donos da casa e terrenos que foram seus para a importância de reabilitar o sítio, que está em ruínas. Uma desgraça, uma ofensa à memória desta mulher e da Serra da Lausanne. Em memória, precisamente, da Tijuquina. E com genuíno empenho do poder local, neste caso da Lausanne, mas o Sr. Presidente está aqui, é testemunha e pode, porventura, ajudar neste processo. De algum modo, ajudar a devolvê-lo à fruição da comunidade. Temos essa responsabilidade disso. Enfim,